Eu quero falar sobre um homem chamado Naamã. Diga Naamã. É curado de uma dor de cabeça. Interessante. Naamã estava com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, Juninho? É porque você está fazendo assim, você que estava com dor de cabeça. Tá não, é? Misericórdia. Naamã é curado da lepra. Todos sabem que a lepra é contagiosa. Quem já entrou dentro de um hospital de leprosários sabe que é horrível. Mas quando há o Espírito de Deus na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele não tem medo de... Eu sempre digo para minha netinha, ela chama Sara, ela vai vir aqui, eu acho que no mês de julho. Aí ela tem 10 anos, mas às vezes ela está em aflição. Eu digo, olha aqui para mim. A gente fala pelo vídeo. É engraçado hoje, né? Só está faltando inventar um para a gente entrar aqui e sair do outro lado. Quer ir para onde, Juninho? Pá! Eu digo, Sarinha, quem tem Jesus não tem medo? Não tem medo de nada. Se você perguntar, o senhor tem medo? Não. Do quê? Como que eu posso ter medo? O senhor não tem medo de bandido? Não. Fazer o quê? Se tiver que acontecer, aconteceu, acabou. Porque se você tiver convicção da sua fé em Deus, então você está protegido. Sim ou não? E Naamã não era qualquer um. Ele tinha uma patente. O sargento sabe disso. É o sargento ali, o capitão do lado aqui, ó. E o major ali no meio, ó. Ele era um homem respeitado no seu exército. Ele tinha uma autoridade acima de todos. Mas diz aqui, ó, no capítulo 5 de 2 Reis, se você quiser acompanhar, senão você ouve a palavra e Deus vai abençoar a sua vida. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. O que nós conhecemos de pessoas valorosas. Pessoas valorosas. Eu estava... Às vezes minha esposa pergunta, o que você faz no trabalho? Eu disse, eu sou o bombril da empresa. Vocês sabem o que é bombril da empresa? É aquele que é 1001 utilidade, né? Eu lembro até do Josué. Eu lembro do senhor ontem. Eu fiz assim, ó, na escada. Eu disse, olha o Josué aqui. Eu lembrei dele. E aí eu estava varrendo, todo dia eu varro a calçada. Eu acho que é a calçada mais limpa que tem na Riachuelo. Todo dia eu varro ela. E eu estava varrendo.
De repente vem um jovem de lá para cá. E ele olha para mim e diz assim: coitado, não sabe nem varrer uma calçada. Eu varro melhor do que você. Me dê a vassoura aqui. Eu disse: como é bom ser cristão, né? É bom ser cristão, né? Você aguenta tudo. Eu disse: jovem, vem para cá. Chega mais perto de mim aqui, em nome de Jesus. Vem aqui. Eu acho que ele pensou que eu ia bater nele. Ele disse: é agora. Eu disse: vem cá. Você permite orar por você? Ele disse: permito. O que é que estava acontecendo? Ele estava leproso. Leproso das ruas. Leproso no mundo lá fora. Quando as pessoas estão nessa situação, todos se afastam dela. Ou eu estou mentindo? Elas correm, vão por lá. Coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar por ele no meio da rua. E o povo passando, eu digo: é aqui mesmo. E profetizei a cura daquela alma em nome de Jesus. Outro, estou lá de novo. Vem outro diferente. Todo sujo. Se aproximou. Começou a conversar comigo. E ele disse: hoje o tempo mudou, né? Eu digo: mudou e vai mudar de novo. Eu disse: Jesus te ama. É forte. Quando você olha para alguém e diz: Jesus te ama, você sabe que aquela pessoa, ela está leprosa, no vício. Mas quando você diz assim: Jesus te ama, desarma ela totalmente. E eu comecei a falar de Jesus para ele. O nome dele é até um nome de um primo meu, Emerson. E ele começou a chorar. Eu disse: rapaz, me dê um abraço aqui em nome de Jesus. Ele me abraçou tão forte. Ele olhou para mim e disse: hoje foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, porque eu sei que Jesus me ama. Eu disse: procura uma casa de oração e vá servir a Deus. Quem é que vai abraçar um leproso? Era um homem importante. Nós conhecemos aqui dentro dessa cidade e no mundo quantas pessoas importantes no nome, pessoas que têm nome, porém, digam assim, porém, são leprosas. Leprosas na sua ganância, leprosa no seu orgulho, na sua arrogância, e vão morrendo aos poucos. E no final, a gente escuta dizer assim: fulano tirou a sua própria vida. Em vez de procurar Jesus, procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, e se orientar, é mais fácil morrer leproso. E esse homem, chamado Naamã, estava nessa situação. Eu acredito que era isolado da família, do exército, do rei e de todo mundo. O que servia a patente dele? Eu perdi pessoas da família nessa lepra pandêmica que veio. Pessoas que ela mal pisava no chão. E de repente veio e levou embora. E aqui então, Naamã entra na sua casa e levaram uma menina de Israel presa, uma criança presa. E quando Naamã entra, a menina diz assim: se Naamã tivesse lá
em Israel. Olha, se Naamã tivesse lá na igreja do Evangelho Quadrangular, ele seria curado. Oh, glória a Deus. Diga graças a Deus. E aí o Naamã escuta e diz: o que essa criança está falando aí? Ela disse: se você estivesse lá em Israel, diz ela que lá tem um homem de Deus. Aqui tem homem de Deus? Tem mulheres de Deus? Todos nós somos de Deus. O Juninho é um homem de Deus? É uma benção de Deus. O Marquinhos, cada um de nós. É só você acreditar e usar o que Deus colocou na sua mão e determinar o milagre, a cura, em nome de Jesus. E então ele pede ao rei da Síria que mande uma carta para o rei de Israel. O rei da Síria escreve uma carta, manda lá para o rei de Israel. Quando o rei de Israel pega a carta, que ele começa a ler, segundo a Escritura diz que ele rasga suas vestes. Ele fica tão irado de tal forma que ele rasga suas vestes e diz: quem ele pensa que ele é? O rei da Síria. Ele pensa que eu sou algum Deus para curar, para dar vida ou para matar alguém? Quem ele pensa que é? Isso é afronta. Mas lá estava o homem de Deus. Quando há um homem de Deus na igreja, você se orienta com o homem de Deus. Quando há uma mulher de Deus na igreja, você se orienta com a mulher de Deus. E aí o profeta Eliseu diz: calma, meu senhor, calma, deixa ele vir a mim. Olha a pessoa quando tem confiança em Deus, deixa vir, deixa ele que venha. E o Naamã então vai, ele vai pensando assim: quando eu chegar lá, assim que eu pisar o pé na porta da igreja, o pastor vai vir correndo de lá, vai colocar a mão sobre mim, a doença vai desaparecer, estou curado. Às vezes é preciso sacrifício, tem que haver sacrifício, não é de graça, nada é de graça, tem que haver sacrifício. Você pensa que é fácil você estar aqui? Não é. Você pensa que foi fácil para chegar até aqui? Não, tem que haver sacrifício. Alguém tem, eu sempre costumo dizer ao meu genro, alguém tem que ser o cordeiro. Alguém tem que ser o cordeiro. Seja o cordeiro da sua casa, da sua família. Quando Naamã se aproxima do profeta Eliseu, o profeta diz assim: vá lá, diga para ele pular 7 vezes no Rio Jordão. Era como se dissesse assim: diga lá para ele pular 7 vezes no Rio Piracicaba. Quando está cheio é bom, né? Quando o riozão está cheio é bom. Mas quando ele está vazio, desce muita coisa por ele, não desce? E aí a pessoa está doente, ainda vai se revoltar. Sabia que tem pessoa que se revolta? Mesmo doente se revolta. Ele se revolta. E ele se revoltou. Eu pensava que ele ia sair, ia colocar a mão sobre a minha cabeça, a lepra ia desaparecer, e eu ficaria curado, ia embora para casa, e ele manda eu pular 7 vezes num rio poluído, o Rio Jordão. Não há rios lá em Damasco, na Síria, para eu pular. Tenho que pular nesse rio podre, sujo. E o servo disse assim: meu senhor, que humildade, né? Se ele pedisse algo maior para o senhor não faria? O que é que tem pular no Rio Jordão? Se eu fosse o senhor, eu pulava.
Se eu fosse o senhor, eu me arriscava. Dê o que der. Isso é. Já estamos aqui mesmo? Por que não pular? Há um ditado que diz assim: quem não arrisca? Minha avó que dizia para mim: ó, quem não arrisca, o que é petiscar? Eu fiquei curioso agora. Hein, Juninho? Então, ele pula a primeira vez. É a pessoa que ora uma vez, ora duas, três, quatro. A pessoa ora e parece que não tem uma resposta. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Seja sincero. Você ora e parece que você está orando e a oração, em vez de subir, ela está descendo. E ele pula, quinta vez. Ele disse: aquele profeta enganou nós, aquele é um mentiroso. Já na primeira eu era para ser curado, e já pulei 5 vezes e nada aconteceu, e o servo ali ajudando. Como é bom sempre ter um servo, uma serva ajudando, um companheiro, uma companheira que diz assim: não desista, já deu tudo certo. Eu tenho mania, a minha esposa diz assim: ó, vai dar certo. Eu digo: não, opa, freia aí. Diga assim: já deu certo em nome de Jesus. Use a determinação. Já deu certo. Esse negócio de vai acontecer, não, já aconteceu. Pulou a 6ª vez. Pulou a 7ª. E o homem sai o quê? Curado. Sai curado. E aí, quando ele recebe o milagre da cura, é impactado com a cura, a sua carne se restabelece. Ele volta a ser o que era antes. E agora ele quer retribuir ao profeta. Mas o profeta era um homem sábio. E Naamã volta e diz: olha, eu estou curado. Eu trouxe ouro, prata, veste, o que você quiser. O profeta diz: vá em paz, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. E ele foi curado da sua lepra. Para nós fechar aqui, que eu prometi ao pastor, quando desse 5, eu parava para meia-noite. Brincadeira. Olha, quanta gente está leprosa. Na cachaça. Pensa numa lepra maldita. É o álcool. Nas drogas, na prostituição, no crime, no roubo. Ah, mas a pessoa é sadia por fora, mas ela está leprosa por dentro e precisa da cura, do milagre. Talvez uma pessoa que seja a lepra da braveza. Tem pessoas que é leprosa, ela é brava demais. Tanto homem como mulher são bravos, valentes. E às vezes nós precisamos ser curados por Jesus dessa lepra. Às vezes alguma lepra quer atrapalhar a nossa vida, a nossa família. Como disse o pastor, o casamento. Sabia disso? Que às vezes quer entrar alguma leprinha no meio do casamento. E aí a gente só recebe a cura onde? Na casa de Deus. E nós podemos fazer isso acontecer. Se nós entrarmos no rio nesta noite. Ouvimos aí um louvor falando sobre o rio, que limpa, que lava.
Os médicos não conseguem. Os médicos, ele vai passar o que? O remédio, ele vai curar o seu corpo por fora, e lá dentro do coração, da alma, só o médico dos médicos tem o poder para isso. Cicatrizes, que por fora parece estar curada, mas por dentro ainda está ferido, e Jesus cura. Jesus cura. Se você acredita nisso, diga: eu creio.